Fernanda, eu trabalho na MTW Agro com a Lúcia, com a Adilton. E a Lúcia, ela é formada em neuropsicologia, então aprendo muito com ela também. E ouvindo você, eu vi como que os exemplos práticos ajudam muito. E a minha pergunta seria assim, hoje muitas empresas, até quem acompanha a Josi e acompanha os podcasts, querem atender o agro, né? Querem atender o produtor. Então, qual o conselho prático que você dá, uma parte de psicologia, para quem quer atrair esses clientes, quem quer estar inserido no agro? Muito boa a sua pergunta. Eu acredito assim, a pessoa quando ela quer buscar, né, entrar dentro do mercado, ela precisa conhecer, né? E minimamente a gente precisa entender que se o agro, como qualquer outro setor, são formados por pessoas. Quem são suas referências? Quem é as pessoas que elas já podem, já oferecem talvez o serviço que você oferece? Porque não quer dizer que você conhecer seus concorrentes te traz uma fragilidade, na verdade traz uma força para você se posicionar para aquelas pessoas de uma forma a trazer o seu diferencial. Muitas vezes a gente esquece, né, de quando vai oferecer um produto ou um serviço, que minimamente a gente precisa conhecer o outro, trazer o outro em perspectiva e a partir daí apresentar o seu método. Qual que é o meu diferencial? O que eu, diante de todos os concorrentes, o que eu faço de diferente? Por isso que é muito importante a gente se posicionar de forma a conhecer quem é que também está oferecendo o serviço, mas não quer dizer que é o mesmo serviço, porque você tem um diferencial para estar ali e estar escutando as necessidades. E aí fazendo esse movimento, né? Ao conhecer os concorrentes, escutar a necessidade, quais são as dores dessa pessoa, dessa empresa que você quer atender, para que a partir daí você posicione, né? Eu sou muito visual estética, então eu mapearia, né, esses concorrentes, os significados, né, as palavras-chave que essas pessoas utilizam para descrever o serviço como o seu, para trazer o posicionamento vinculado às dores que essa empresa tem. Porque aí sim você pode conseguir, né, fechar esse negócio. Porque a negociação é um outro elemento muito forte, né, nos estudos de inteligência socioemocional, que muitas vezes a gente entende que o líder está ali num processo de negociação, vendo os números, vendo as tabelas, vendo, né, qual que é o valor do mercado, fazendo a cotação de preço, o meu é mais barato, mas se o seu é mais barato é facilmente substituído. Então, por isso que tem que trazer a perspectiva humana, o que significa eu fazendo esse serviço para você, porque o seu concorrente faz assim, assim, assado. Eu vou além disso, porque eu faço dessa forma. Então, essa é uma forma de trazer a habilidade, né, de socioemocional, de solução de problemas e o saber analítico de falar para ele, eu sei onde eu estou pisando, porque eu conheço os meus concorrentes, mas eu sou o melhor para você nesse momento, né? Então, acredito que dessa forma você consegue trazer para ele que você é o que ele está procurando, ou ela, né? Você vê aí já dicas de marketing. Comportamental, né? Negociações. Muito bom. Uhum. Bom, o que mais que a gente pode colocar aqui, né? Uhum. Eu tenho uma pergunta depois como mãe, que eu aproveitar a sua expertise aqui com crianças. Mas antes, tem alguma pergunta, Luiz, que você queria acrescentar mais em relação a... Eu acho que é um tema muito pertinente, né? Fundamental em todo quanto é negócio hoje, né? O empresário, ele tem que se desdobrar hoje, ele tem que buscar ter o conhecimento do negócio dele em primeiro lugar e conhecer de vários setores, né? Mas o líder, muitas vezes, ele é promovido, né, para esse cargo, para essa função, e ele não tem uma experiência tão grande com pessoas, com a psicologia, com a inteligência socioemocional. E que dica você daria, Marcela, para essa pessoa que está assumindo um cargo de liderança, precisa se especializar, precisa começar a entender de conviver com as pessoas, de ter mais conexão, né, para ele começar a evoluir, né, como um líder de fato? Eu acho que o primeiro movimento quando uma pessoa é promovida é conhecer seus liderados, né? Eu passei por uma experiência de promoção e quando eu fui promovida, a minha diretora pergunta, como que você sabe tanto dos seus liderados se você ainda não visitou todos eles, né? Porque a gente está dentro de Goiás, assim, numa área muito grande. Eu escutei, o primeiro movimento eu escutei. A gente conversava sobre o trabalho, os desafios que eles enfrentavam, as pessoas que eles encontravam, então eu tinha
né, eu funciono assim, fazendo esse mapeamento, então eu mapeei as necessidades daquele grupo e almejava um cargo de promoção. A partir daí, você precisa entender que tem uns movimentos que você, né, mesmo quando você está se desenvolvendo, a equipe está se movimentando. Então, você não tem como, né, se desenvolver primeiro para atender essa equipe. As duas coisas vão acontecendo ao mesmo tempo. A gente precisa se inspirar em outros lugares. A gente precisa ler um livro, né? Seja, por exemplo, o livro do Bernardinho. Excelente livro para ver que não basta ter a questão técnica, precisa da questão humana. A gente pode assistir um filme. Tem um filme incrível que eu vi recentemente no Netflix, chama Champions. É um técnico de basquete excelente na parte técnica, mas ele sempre ficava em terceiro assistente e nunca conseguia chegar na NBA. Por uma questão que aconteceu no filme, ele teve que ser técnico de uma equipe que ele nunca seria a primeira opção dele. E o diferencial dele foi conhecer as pessoas. Então, é um filme incrível, né, de 2023, que a gente consegue ver várias habilidades sendo trabalhadas, a questão humana, o conhecimento das necessidades de cada um, a história de vida de cada um, por que ele está ali, como que ele chega até lá, né? Quais os caminhos que esse liderado faz para chegar no trabalho, né? Como que ele está hoje, como que ele passou o final de semana. Então, o líder ele tem que sempre fazer um movimento de se desenvolver, né? Fazer formação, tem os treinamentos, né? Eu também dou treinamento de socioemocional, então, assim, tem várias pessoas que falam sobre isso, e aí é importante dialogar com essas pessoas, mas, ao mesmo tempo, não perder o vínculo com a equipe, conhecer mesmo cada um deles, as suas expectativas, os seus sonhos, porque a retenção de talentos, ela só ocorre por significado. É quando a pessoa tem um significado com o trabalho, um significado com a família, um significado com o fazer dela, que ela se mantém ali. Porque a gente é facilmente, né, afetado para ir para outro espaço, né? Ainda mais nesse ambiente que ele é tão assim, né? As pessoas vivem nas estradas. Aproveitando já, né, tinha uma outra pergunta, a Marcela já adiantou, ela deu uma dica aqui de um livro, né, do Bernardinho, de um filme que é o Champions, da Netflix. E aproveitando, tem uma série que você indica, Marcela, também para o pessoal compor o combo aí, né, e buscar estudar em casa? Agora me fugiu, mas eu tô com um livro muito bacana que o meu irmão o autor é David Goggins, e ele é ele é das Forças Armadas dos Estados Unidos, e ele conta, né, que ele não tem nada a perder. Ele tem mais de um livro, é muito bacana a história dele. A série eu vou ficar te devendo, que agora me deu um branco. Tranquilo. Muito obrigado, já completou o livro.